Eu sei que muita gente da minha idade que ouviu essa entrada regueira aí tá lembrado de Armandinho. Meus amigos, época do início dos anos 2000 nunca foi tão diferente. Mas voltando aqui pro seu boteco, cara, fazer um vídeo diferente chamado a devolutiva. Como é que sim, devolutiva, cara? Devolução de quê? Há 2 vídeos atrás aí eu falei sobre como é que a gente consegue mudar o nosso comportamento, algumas coisas, né? Eu não falei do início ao fim, até porque, sei lá, eu acho que eu não tenho tanta autonomia para isso. Mas, cara, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Mas, cara, alguns passos de que me ajudaram a ter mais paciência e que essa paciência foi muito bem aceita por mim. E nessa mudança de comportamento eu comecei a ser uma pessoa mais paciente, mais zen, no estilo reggae do Armandinho. Foi muito isso que aconteceu e eu passei, né, algumas dicas que me deram certo para algumas pessoas e essas pessoas assistiram o meu vídeo e falou: caralho, mano, valeu, né, foi bom, você me ajudou, e tu pererê parará. Elas autorizaram a falar seu nome, de todas elas, 2 pessoas autorizaram a falar, além do nome, também comentar sobre, expor suas redes sociais aqui para vocês quiserem segui-las. Também, meu canal tem 100 mil, 30 mil, 20 mil, 10 mil pessoas que viram isso aqui? Não, obviamente que não, é só você ver a quantidade de inscritos que tem aqui, é 50. Mas eu vou seguir aquela frase que rondou desde o Orkut, desde a época do Orkut, que significa, amigo, quantidade não quer dizer qualidade. Então, pelo menos as pouquíssimas pessoas que viram isso daqui fizeram e deram certo. Olha, cara, muito obrigado, eu fico extremamente lisonjeado. Uma delas é o Eric Cantona. Já até anotei na minha colinha aqui. O Eric Cantona, que eu conheci ele lá no Reddit. É um cara que faz parte da comunidade de games lá também, do R Jogatina. Se quiser ir lá, vai lá. Geralmente a gente conversa bastante sobre jogos. E cara, o Eric falou: mano, de uma das coisas que você falou, que me ajudou bastante nesse meu entendimento sobre mudar o meu comportamento e ter mais paciência, foi: ouça mais. Isso mesmo, o Eric falou sobre o seu ambiente de trabalho, que tem uma concorrência muito grande, principalmente quando a gente fala desse setor de vendas, né? Todo mundo quer vender, todo mundo quer ser muito bom vendedor, e para isso você precisa ter N situações que possam carregá-los, né? E essas N situações existem muitas, digo que prioridades não, mas qualidades de você como um vendedor, comunicação assertiva, né? Enfim, dentre elas, muitos daí. E o ouça mais, para ele foi muito bom, porque ele disse: cara, existem muitos colegas de trabalho que falam bastante comigo e tentam impor algumas coisas aqui e outras ali, diferente de dar opinião, ou diferente de falar alguma coisa para ajudá-lo, né? Do que impor as suas vontades. Eu acho que nem todo mundo tá adepto a isso aí. Cada um tem seu tipo de comportamento, suas atitudes, e aquilo é aquele modus operandi seu, talvez ele não se encaixe muito como é a outra pessoa. Não que a outra pessoa seja 100% errada, mas ainda assim, cara, eu acho que um papo de boteco precisa acontecer, né? E nisso daqui ajudou muita gente. Então o Eric, falou bem assim: cara, eu comecei a ouvir mais, né? Eu comecei a ouvir simplesmente que no começo, quando algum colega meu vinha falar comigo, né, e impor alguma coisa, eu simplesmente dar uma dica, eu meio que ignorava. Ele falava uma frase e no início da segunda frase: não, cara, esse cara tá errado, eu não sou desse jeito, blá, blá, blá. Então, internamente, ele falava que havia uma discussão, né, ele simplesmente ouvia, mas só que um lado é ele ouvir, e o outro é ele por dentro ficar muito chateado e não dar tanta importância pro que ele tá falando, né? Até porque por mais que ele falava, porque ele contou pra mim, o Eric, falou: cara, por mais que eu ficasse calado, ouvindo um colega meu me dar alguma dica, eu por dentro falava: não, caralho, mano, como é que esse cara tá falando isso pra mim? Eu não sou desse jeito e tal, eu não vou ouvir. Tipo, você meio que entra num buraco do ouvido, sai pelo outro. Então o Eric chegou comigo e falava: não, cara, eu comecei a ouvi-lo de verdade. Sem mesmo que eu não estava discutindo com ele, mas por dentro eu não estava querendo aceitar o que ele dizia, né? Que ele falava, né? O que ele tentava me ajudar. E eu comecei a ouvir mais pessoas. Isso foi muito bom, né? O Eric falou: cara, me ajudou bastante. Então isso aí, Eric, muito obrigado mesmo.
E essa devolutiva que eu dou pra vocês, uma deles também é o Lucas Almeida. O Luquita Almeida também faz parte do Reddit lá, do R Jogatinas. E foi quando ele mandou uma mensagem e fala, cara, de todas elas, o que eu comecei a me adaptar muito, além do ouça mais, foi o aceitar as incertezas. O Eric, ele está se formando. Eric não, é o Lucas. Desculpa aí, Luquita Almeida. O Lucas, ele falou bem assim, cara, eu tô me formando. Eu preciso entregar uma coisa muito, mas muito carregada, muito sobrecarregada, muito extremamente carregada. Tipo, eu tô numa balsa e tem N containers lá dentro, que é o famoso TCC. Isso mesmo. E o Eric, quando ele fazia, o Eric, tô confundindo de novo, foi mal, Lucas. E o Lucas, olha, é boteco, né, meu amigo? Boteco, a gente tá bebendo e tá esquecendo. Mas é isso aí, Lucas, é o seguinte, Lucas. Bom, cara, aceitar incertezas. E o Lucas mandou uma mensagem pra mim, é o seguinte, cara, todas as vezes, Alisson, que eu ia fazer um trabalho em grupo, eu simplesmente achava que nada ia dar certo. Eu falo, caralho, cara, como assim, mano? Trabalho em grupo, todo mundo quer passar. Enfim, a gente entenda que todo mundo quer passar, porra, na aula. Mas, cara, eu não aceitava essas incertezas, cara. E o Lucas ficava pensando de um lado pro outro. E ele, será que a galera vai entregar no prazo? Será que a galera vai conseguir fazer? Será que todo mundo vai se comprometer com a sua parte no trabalho? Essa incerteza que ele não tinha, que era um trabalho para entregar daqui a um mês, ele ia lá no, como se ele tivesse uma bola de cristal, fosse lá no futuro, e esse futuro fosse uma calamidade. Ou simplesmente se esse futuro fosse bom, só que no meio de tudo isso daí que ele tentava imaginar, não ia dar certo. Ou praticamente ele falava, caramba, todo mundo vai entregar um trabalho mal feito. Como? Ele não vai aceitar essa incerteza de jeito nenhum. Então, cara, Lucas, foi bom, não esqueci teu nome, não confundi. Lucas, que bacana, cara, que você começou a aceitar essa incerteza. Não adianta você tentar descobrir esse futuro se vocês não começar a moldar esse futuro da melhor forma possível. Então, como é que ele, pelo menos que ele me disse, o Lucas mandou mensagem e falou, cara, é o seguinte, eu fui muito mais participativo com todo mundo. Como assim, cara? Como assim? Como é que tu foi participativo? Tá lá. Não, velho, é o seguinte, eu fui conversava com um, no final de semana eu conversava com o outro, como é que tá? Como é que você tá fazendo sua parte? Você tá precisando de uma ajuda? Porque ele adiantava a parte dele e ficava preocupado, mas cara, vamos tentar equilibrar isso aí. Não, cara, eu tô tentando aceitar essa incerteza. Se eu não tenho certeza do que vai acontecer lá na frente, ou principalmente eu tenho uma certeza de que vai acontecer tudo errado, tudo ruim, eu vou tentar fazer ele, que por partes, meio que Jack Stripador. Então ele foi conversando com um, com o outro e foi modelando o que iria acontecer lá na frente. Então aquela sobrecarga que ele estava pensando lá na frente, que ainda não aconteceu, ele estava começando a aceitar aquilo da melhor forma possível, por menos que aconteça algo errado, por exemplo, né? Lá na frente vai acontecer algo errado e tudo mais. Então, ele estava aceitando essa incerteza de um futuro que ele não sabia e deu muito certo. Muito obrigado, Luquita. Vou para outra cola aqui. Amanda Fragoso falou, defina expectativas realistas. Amanda tem um projeto social. Porra, Amanda, tava de palmas, bata a prova falando que o projeto social é algo maravilhoso, meu amigo. Independente se você deve ver um boteco, tá dentro do boteco, mas você quer fazer algo produtivo. Então, cara, essa expectativa da Amanda de nada mais do que realista, pra ela, pelo que ela me contou, que ela me falou, isso a gente fez uma live, né? Então ela lá também no R Jogatinhas. Toda essa galera de lá, a gente tá conversando aqui. Mas, cara, a gente acabou fazendo uma live, ela falou, cara, eu tenho um projeto social, né, a gente já vai realizar esse projeto social, mas a nossa expectativa, pelo menos no início, não está sendo muito legal, porque não está sendo aceito por aquelas empresas que querem nos patrocinar, tá tendo uma desconfiança. E eu falei para ela, cara, é o seguinte, faça acontecer que eu faço valer a pena. Faça acontecer, meus parceiros de empresa, de ajuda, a gente precisa estar fazendo um projeto comunitário. Faça acontecer que eu faço a minha parte, eu vou fazer valer a pena, eu vou fazer a tua empresa ser vista lá no projeto social. A gente vai colocar banner, outdoor,
Então ela começou a definir essa definição de causa e circunstância, ao menos para ela, né, que essa uma definição mais realista que ela estava levando, ela estava conseguindo definir muito bem, por mais que as empresas estavam dizendo, cara, eu estou desconfiando do que tu vai fazer, que eu acho que não vai dar certo. Então ela, nossa querida Amanda, foi lá e estava definindo ela da melhor forma possível, por mais não tão favorável para ela. Ela fez a parte dela, ela falou que aconteceu o projeto social nesse último final de semana, e alguém de uma empresa, lá não vou até citar o nome da empresa aqui, né, obviamente, né, mas foi lá e agradeceu ela, porque algumas pessoas entraram em contato com o número de WhatsApp da empresa que fazia entrega de comida, entrega de comida, e falou, cara, eu vi a empresa de vocês lá, eu achei interessante, porque eu tenho dificuldade em estar pedindo via aplicativo e pagando. Pelo menos eu falo diretamente com vocês, eu digo o que eu quero. Então, tipo, foi algo muito legal. Então, a expectativa que ela definiu lá, e não estava sendo, por mais para ela, não estava sendo tão bom, mas na hora da prática, na hora de fazer valer a pena, deu muito certo. Então é isso aí, Amanda. Vou até dizer aqui o Instagram dela, tô com a minha colinha, é o Amanda_Fragoso23 aí no Instagram. Então é isso aí, Amandinha, valeu! E outro, mano, é o Pedro Vargas. Cara, Pedro Vargas, Pedrinho, é o seguinte, o Pedro, ele resume muito bem que todo mundo convive em rede social. O que é conviver em rede social? Pegar a opinião alheia. Isso mesmo. Por mais que você tenha o seu pensamento, por mais que você acredite na sua ideologia, ela seja certa, seja errada, seja duvidosa, não importa. Em rede social, quando a gente tem a nossa opinião e a nossa opinião ela é exposta, muitas das vezes as demais pessoas não vão entender aquilo como algo bom ou algo ruim. Todas as vezes as pessoas misturam esse tipo de coisa. Então ele é um cara muito participativo em rede social. Pelo menos ele disse pra mim, cara, eu sou muito participativo, mas tem coisas que, por exemplo, ele me deu um exemplo sobre racismo, o que está acontecendo recentemente aí com o Vinícius Júnior, fez até uma coletiva aí no jogo anterior ao jogo da Espanha, né, que ele chorou e tal. É muito comovente isso daí, né? Infelizmente a gente convive com isso, não é que a gente vive, a gente às vezes até convive. Então isso é horrível, a gente convive, eu convivo diretamente com um racista no meu trabalho, na minha vida pessoal, no meu dia a dia, com alguma coisa, não convivo, mas ainda assim a gente entra em rede social e tenta conviver de forma indireta com outra pessoa que toma esse tipo de comportamento. Então ele é um cara que ele, obviamente, né, ele é contra o racismo, bacana, isso é bacana, Pedrão, mas ele expõe o que ele pensa de uma forma mais direta, né, de uma forma que, vamos dizer, muitas das vezes meio agressiva, com palavras, digitando e tal. Então, Pedrão, você tem que se maneirar um pouco, mas ainda assim, né, uma forma como ele pensa, como estilo de racista, com pessoas que tomam esse tipo de atitude que prejudicam os demais. Então ele era muito questionado, então ele se apegava muito à opinião alheia. Que tipo de opinião? As pessoas que, ele falou, cara, que concordam com ele, obviamente, você tem que ir contra essa atitude racista, mas ainda assim, pelo fato de ele se estressar com esse tipo de comportamento, as demais pessoas sempre se impôs, né, tentava frear ele de uma certa forma, não tentar ser tão agressivo ali nas palavras com atitudes racistas. Mas eu falo pra ele, cara, também a gente vê atitudes aí do próprio Vinícius Júnior chorando, cara, né? Porque tá sofrendo isso racismo não é só porque ele foi pra Espanha, não, meu amigo. Infelizmente no Brasil, até mesmo se duvidar, desde quando ele nasceu, cara. Olha só que coisa triste. Então, ele meio que se apegava muito em opiniões alheias e muitas das vezes, quando ele tentava impedir, nem que seja um agressor que estava defendendo o racismo, como ele chegou a me falar, mas esse tipo de gente geralmente se esconde atrás de um fake. Que falava, não, cara, o cara se esconde atrás de um fake, ele vai tentar querer ser racista e eu vou lá chapuletar ele. Mas às vezes eu deixava de falar a realidade para esse cidadão porque eu ficava com medo como outras pessoas iam me ver digitando, conversando. Mas eu falava, cara, isso é uma faca de dois gumes, né? Infelizmente. Um lado você quer esculachar o cara, mas pro outro você tem medo de como as pessoas vão reagir, né? Pensar que você sempre vai ser violento. Mas, cara, também não é assim, né? Que as pessoas entendam que racismo é uma coisa muito errada. E por mais que a gente seja branquela ou algo do tipo, a gente se incomoda muito e a gente vai lidar com a dor alheia. Porque queira ou não, essa pessoa não pode ser teu irmão de sangue ali, cara.
mas a atitude que você está vendo contra aquela pessoa é uma atitude errada. Então ele ficava com esse medo, então ele se apegava à opinião alheia. E ele meio que parou com isso, maneirou um pouco, né, a sua atitude em rede social, em ser muito mais extremista com alguém que comete esse tipo de racismo. Ele começou a mudar, sendo um pouco mais idealista, né, começar a pensar mais do que agir somente no insulto. Sim, ele simplesmente, algumas das vezes, né, ele falou, cara, eu pegava o perfil desse cara e mandava pra galera do trabalho. Tá aqui, ó, sou funcionário, o cara tá sendo racista, tá vendo esse cidadão aqui? Ele é um racista. Então, as pessoas que ele via, que as pessoas que ele meio que, entre aspas, denunciava ali, tava dando certo. Ao mesmo tempo, ele falou, cara, tinha um cara aqui na minha cidade, né, no meu bairro, que era assim. Eu comecei a expor ele pra todo mundo, ele meio que ficou com medo, né, e parou, né, toma esse tipo de atitude. Será que ele parou mesmo ou criou um outro fake? Muitas das vezes elas se sentem ameaçadas por isso e, cara, enfim, pelo menos ele foi não pegando tanto com a opinião alheia. Muito bom ter ajudado. Esse é um vídeo de devolutiva, valeu Pedrão, muito obrigado aí. E esse é um vídeo diferente, né, galera? Nesse botecão, é uma devolutiva, né, de que tudo aquilo que eu falei, eu não sou um profissional especialista, mas, cara, se deu certo comigo, por que não ajudar o outro, né? Boteco é isso, conversa de boteco é isso. Vai pra um boteco que você vai ver que coisas que acontecem, não só lá, mas papos que rodeiam lá, talvez dê certo, ou talvez não, né? Enfim, vamos nesse som de reggae, que se eu comecei esse vídeo com reggae, vou terminar ele com reggae. Vai! Segue aí o nosso, né? Seu boteco. Tchau, vou embora. Vamos levantar. Segue aí o Armandinho. Segue o Armandinho.